Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Ping, eu sou Charles da Engcomp 017, estou no Ganesh desde 2019 na frente de redes, que é a melhor frente, entrem. Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Linux, por que a gente usa ele, etc. A primeira coisa é que os slides estão disponíveis aqui nesse link, lá no GitHub do Ganesh, vocês podem entrar lá para ver. Então, vamos ver aqui rapidinho o que a gente vai ver hoje. Né? A gente vai falar o que é um sistema operacional, a gente vai entender um pouquinho da história para ver por que as coisas são como são. A gente vai falar um pouquinho de software livre, né, que é o porquê o Linux ficou tão famoso. E por fim a gente vai falar das distribuições, né, o que são elas e etc. Então, sem mais delongas, né, a gente precisa pensar o que é um sistema operacional. Normalmente a gente pensa do ponto de vista do usuário, certo? E isso tende a ser, né, a forma como ele interage com o mundo digital, né? Como ele acessa a internet, como ele vê os e-mails, como ele edita um documento. Mas normalmente ele está falando aqui com um software, né? Ou a interface gráfica, ou o cliente de e-mail. E esses caras normalmente interagem muito mais com o sistema operacional. E do ponto de vista deles, né, o que é importante que o sistema operacional forneça? Né? Ele precisa fornecer portabilidade, ou seja, independentemente do cara estar usando o sistema operacional e esse software no notebook, num desktop, num celular, é para a aplicação funcionar e não tem nenhum problema, certo? Além disso, vão ter várias outras aplicações funcionando naquele sistema operacional e o sistema operacional tem que prover esse gerenciamento de recursos, certo? Mas então vamos ver uma forma um pouquinho mais detalhada isso, ok? Para esse cara aí, o Tannenbaum, que é um autor super famoso da área de computação, ele tem vários livros, a gente tem que pensar no sistema operacional de duas abordagens. Né? Uma top-down, né, olhando de cima para baixo, né, que é do software, olhando para o sistema operacional. Esse sistema operacional fornece uma camada de abstração de hardware. Né? Então não interessa se o cara está escrevendo num disco rígido, num SSD, quando a aplicação quer falar, escreve para mim isso nesse arquivo, ele não se interessa para o tipo de hardware que está lá. Quem faz isso é o sistema operacional, certo? E se a gente pensar numa abordagem bottom-up, de baixo para cima, a gente tem só um hardware, né? Às vezes tem só um disco rígido, um processador, etc. E você tem vários softwares querendo usar esses recursos. Então o sistema operacional tem que fornecer esse gerenciamento de recursos. E é mais ou menos essa a ideia que a gente precisa ter para um sistema operacional, certo? Mas você vai me falar, Charles, eu já uso Windows, eu jogo no Windows, eu faço tudo no Windows. Pois bem, tem alguns problemas que o Windows apresenta quando a gente está falando de mexer em tão baixo nível como a gente mexe aqui no Ganesh, né, quando a gente precisa ver algumas coisas de redes. O sistema operacional, o Windows, esconde algumas coisas da gente que a gente precisa saber. E ele não deixa, a gente não tem acesso ao código-fonte dele, a gente não sabe um monte de coisa que se passa por trás dos panos. Então, por isso, a gente usa o Linux. Mas vamos entender um pouquinho da história para a gente ver como essas coisas aconteceram e por que a gente usa o Linux, né? Se a gente pensar lá na década de 60, os computadores eram gigantescos, né? Ocupavam salas inteiras e eram muito inacessíveis e caros, né? Ao mesmo tempo, já no final da década de 60 surgiram os mini computadores, que eram um pouco menores, nem tanto, mas um pouco. E todos esses, gravem esses dois carinhas aqui que eles são importantes. Tá? E esses dois, tanto os mini computadores quanto os mainframes, tinham uma característica especial. Eles tinham um sistema operacional customizado, ou seja, cada modelo tinha o seu sistema operacional. Então, se uma marca fosse lançar um novo modelo, ela precisava fazer um novo sistema operacional. E tudo isso era escrito em assembly, que é uma linguagem de muito baixo nível. Né? Por exemplo, essa fotinho aí do lado, isso tudo, esse código inteiro é só para fazer um 60 mais 10 menos 14. Então você não tem loop for, você não tem loop while, do while, nada dessas coisas mais de alto nível. Printf, não, isso não existe aqui nesse mundo do assembly. Então era muito complicado manter esses sistemas operacionais, era custoso criar novos. Então isso era um problema nessa época. Tá? Então, já passando para a década de 70,
o hardware se desenvolveu um pouco e possibilitou coisas novas, né? Nesse lugar aqui, que é o Bell Labs, que era onde todos os caras muito famosos da engenharia de computação, da ciência da computação, de telecomunicações estavam nessa época, surgiu o Unix, que era um sistema operacional simples ainda, bastante simples, feito para aqueles mini computadores, mas que tinha um design muito elegante e o Bell Labs começou a distribuir para as universidades o código-fonte, né, para as pessoas usarem nas universidades. Só que você não podia usar comercialmente, né, tinha esse detalhe. Mas o Unix se disseminou pelo mundo afora e era um sistema muito simples, elegante e efetivo. Então tinha vários programas muito úteis para edição de arquivo, para criar compiladores, para fazer tudo. Então se disseminou nas universidades, estava todo mundo usando. E só que tinha um detalhe, era tudo proprietário, né? E na década de 80, esse cara aí, o Richard Stallman, ele não se conformava com isso, né? De ele não ter acesso ao código-fonte das coisas que ele usava, dos programas que ele usava. E ele lançou o movimento do software livre em 84, né? E a meta desse movimento era criar um sistema operacional livre, né? Que eles não tinham ainda nessa época. E então, para ser um software livre, né, precisava garantir algumas coisas para o usuário, né? Precisava garantir que o usuário pudesse rodar onde ele quisesse esse software, precisava garantir que o usuário pudesse estudar o código, que ele pudesse modificar e redistribuir esse código, né? Então tudo isso o software precisava garantir para a pessoa, para ser considerado livre. E eles tinham quase tudo pronto. Todas as ferramentas de gerenciamento de sistema, gerenciamento de arquivos, etc. Eles não tinham uma coisa, que era o núcleo do sistema operacional. O cara que fornece aquelas coisas que eu falei lá atrás, né? Portabilidade e gerenciamento de recursos. E aí entra um outro cara famoso, esse cara aqui, ó. Ele não está xingando vocês, ele está dando um recado para a NVIDIA, um recado muito carinhoso. E ele criou um núcleo bem simples em 92, que era uma cópia do Unix, né? Como o Unix fazia as coisas e tal. Só que era um software livre, né? E aí, desse ponto, a gente vai ver que nasceram as distribuições no sistema operacional livre, né? Agora, você tem o núcleo, mas não tem as ferramentas de gerenciamento, e do outro lado você tem as ferramentas, mas você não tem o núcleo. O que você faz? Une as duas coisas. E assim surgiu o que o pessoal costuma chamar GNU Linux, né? Esse nome do GNU Linux é uma briga eterna, porque tem gente que chama só de Linux, e tem os caras do projeto GNU que falam, não pode chamar só de Linux, tem que chamar de GNU também, porque todas as ferramentas, gerenciamento de arquivo é feito pelas aplicações do projeto GNU. GNU Linux, só Linux, é a mesma coisa assim pra gente. E aí, isso pronto, surgiu o sistema operacional. Mais ou menos. Porque, apesar de você já ter o núcleo e alguns programas, ter um sistema operacional envolve mais coisas, né? Envolve gerenciar as aplicações que estão disponíveis, quais são as aplicações padrões, um monte de outras coisas. E como você tinha vários grupos nessa época, e cada um pensando de um jeito, acabaram surgindo vários sistemas operacionais que no mundo do Linux a gente chama de distribuições. Que elas são baseadas no GNU Linux, né, nas aplicações GNU e no núcleo Linux, mas tem uma outra forma de gerenciar as coisas, tem vários outros aplicativos já pré-instalados, etc. E tem várias. Né? Mas, assim, cada uma delas tem uma abordagem diferente, como as coisas funcionam. Tem algumas mais famosas, né, que são essas aqui. Ó. Aqui você tem o Fedora, que é bastante famoso, que é da Red Hat. Você tem o Debian, que é um dos mais antigos e que é o pai de várias distribuições, como o Ubuntu, por exemplo. Né? O Ubuntu é baseado no Debian. Vários outros são baseados no Debian. No outro ladinho você tem o Arch Linux, também, que tem uma outra perspectiva de como as coisas devem funcionar. E você tem o Slackware também, que é muito antigo e várias distribuições se basearam nele. No geral, se vocês quiserem usar Arch, Debian, e acho que Fedora também, e Ubuntu, obviamente, vão ter pessoas no Ganesh que vão poder te ajudar, vocês podem ficar tranquilos com isso.
E assim, o último detalhe é que, no geral, as aplicações que rodam no Fedora também rodam no Debian, também rodam no Ubuntu. Isso é normalmente tranquilo, tá? Agora a grande questão, né? Qual que é o melhor? Eu não vou responder, eu vou ter uma saída diplomática aqui, é que depende, né? Para cada aplicação e para cada caso existe um sistema operacional melhor. Se você quer jogar, se você tem um notebook usado aí, antigo, ou que você vai comprar um novo, ele já vem com Windows e o Windows funciona e serve para as pessoas conseguem usar ele, então tá tudo bem. Do ponto de vista da Apple, você tem o macOS, que no fundo é baseado num projeto derivado daquele Unix lá, mas é um sistema operacional diferente, é da Apple, é proprietário e tal. E ele também serve, tem muitas aplicações para edição de vídeo, etc., coisas, edição de imagem que são muito bem feitas lá, então as pessoas usam. E aqui no nosso mundo livre, a gente tem várias distribuições, são muito bons para desenvolvimento de software, para a gente olhar as coisas no mais baixo nível que a gente quiser. Então tudo isso esse é um caso de uso que a gente usa no Ganesh, e é por isso que a gente vai usar eles, tá? Eu espero ter dado uma boa geralzona no que são sistemas operacionais e como o Linux surgiu e como ele é um software livre e o que isso traz de benefícios, né? E esse foi um dos motivos que ele foi muito adotado, né? Por ser um software livre, todo mundo não tinha preocupações de depois alguém vir querer cobrar de você, te processar ou qualquer coisa, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, tá? Então é por isso que o Linux acabou ficando tão famoso, assim, em muitos servidores, etc. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ter um encontro nessa primeira semana. A gente pode bater um papo, tirar dúvidas, a gente pode falar sobre distribuições, qual usar, qual é melhor, qual não é. Mas aqui no vídeo eu não vou falar qual é melhor, porque segredo, eu não quero causar polêmica, tá? Obrigado, pessoal, até mais.